pergunta eu já vou começar esse vídeo já perguntando qual o impacto do seu trabalho no mundo. A gente já vai começar assim, por quê? Porque quando a gente fala sobre área profissional e a sub-área é contribuição social, é o seu profissional contribuindo para a sociedade, ou seja, qual o impacto que o seu trabalho exerce no mundo, exerce na vida das outras pessoas. Qual é a mudança radical? O que é que você faz de tão uau, de tão maravilhoso? Ainda não sabe? Ainda não tem. Então, se você não tem, a partir de 1º de janeiro de 2025, nós vamos trabalhar nisso, tá? Agora, se você já tem, coloca aqui embaixo que eu quero saber qual é o trabalho que você exerce e qual a função que o seu trabalho, qual o impacto que o seu trabalho exerce no mundo. O meu, né, já posso dizer, eu sou formada em estética e cosmetologia, então eu impacto o mundo, eu impacto a vida das pessoas como? Melhorando a autoestima delas. Na verdade, não é nem emagrecendo, é melhorando a autoestima delas. E como eu disse para vocês, a autoestima é um negócio tão sério, tão sério, tão sério, tão sério, que foi motivo do meu TCC da faculdade. E quando você não tem uma autoestima elevada, ou quando você não tem a sua autoestima construída, quando você não tem a sua identidade construída, as outras áreas da sua vida, tá? As outras áreas da sua vida terão um impacto, só que um impacto negativo e não um impacto positivo, tá? E na estética a gente trabalha exatamente com isso, com a autoestima. Quando você se sente bem, seus hormônios ficam em equilíbrio. Você sabia disso? Que quando você se sente bem, quando você se olha no espelho, quando você se admira, quando você se ama, quando você se sente amado, quando você está bem realizado, quando você não quer guerra com ninguém, principalmente nós mulheres, porque a gente tem alteração hormonal mensal, que isso, né, é natural do nosso corpo. Quando você está de bem com a vida, o seu corpo está de bem com a vida também. Ele está de bem com você. Agora, quando você não está tão bem, quando você não está tão realizada, tenha certeza, algum dos seus órgãos vai sentir o impacto. Lembra, eu já falei isso quase todas as lives. Todo sentimento, ele é gerado no corpo, cai na corrente sanguínea e alguns dos seus órgãos vão, sabe assim, colocar os sintomas para fora e provavelmente pode desenvolver uma patologia ali. É cientificamente provado que por trás de uma patologia existe um bloqueio emocional, tá? E aí eu te pergunto, qual é a principal função do nosso trabalho, que se não é ajudar o próximo, é servir ao próximo? Porque se a gente tem um trabalho, né, preste algum serviço, nada mais é do que servir. Eu estou aqui te servindo, como? Compartilhando com você todas as informações que eu tenho, certo? Se você estivesse na minha clínica, eu estaria ali também te servindo. Como? Melhorando, fazendo um equilíbrio no teu corpo, certo? Dependendo onde você me encontrar, você vai me ver sempre te servindo, certo? Aí eu te pergunto, outra pergunta. Eu nem comecei a falar ainda, eu quero só levar todo mundo para reflexão. Porque primeiro é bom a gente fazer as reflexões, levantar as perguntas para depois a gente ir aos poucos solucionando e respondendo todas as perguntas. Como, já que o nosso trabalho ele é para servir ao próximo, então como ajudar, como servir sem nos sobrecarregar? É por isso que tem que ter limite nas coisas, certo? É importantíssimo, é importantíssimo.
a gente contribuir na vida das pessoas sem nos sobrecarregar. Como? Eu acho que no seu trabalho você tem hora de início e hora de término, certo? Já falei outras vezes que é necessário hobby, descanso, qualidade de vida. Caso contrário, o seu corpo ele vai entrar em desequilíbrio. E quando o seu corpo ele entrar em desequilíbrio, saiba que ele por si só vai fazer você parar. Certo? Eu já vejo várias pessoas dizendo assim, ai, mas eu queria mudança, eu queria mudança, eu queria mudança, eu queria que isso mudasse, eu queria que isso... Vocês já escutaram aquela frase que diz assim, seja a mudança que você quer. Qual é a mudança que você quer? Então seja. Você na sua vida já tem essa mudança? Se não, comece a mudar. Haja. Reflita quais são os pontos negativos, pontos positivos e já gere a mudança. Quando a gente muda, o mundo muda. Por exemplo, na próxima semana, é o último dia do ano, e vai começar 1º de janeiro de 2025, um novo ano. O ano por si só, ele vai ser diferente? Não. Por si só, não. Mas se eu quero a mudança, a mudança tem que partir de mim. Senão, o ano de 2025 não vai fazer nada por mim. Mas eu vou construir o meu ano de 2025. Como? Exercendo as mudanças que eu quero. Se eu quero ver uma sociedade mais harmônica, financeiramente bem, saudável, então eu tenho que fazer primeiro em mim, tenho que ter os meus resultados. Eu vou dizer assim, pessoal, vem aqui, vamos se reunir aqui. Eu sei exatamente como solucionar isso, isso, isso e isso. Vocês querem também? Quem é que quer? Levanta a mão. Então vem aqui que eu vou te ensinar como é que funciona. Então o nosso trabalho nada mais é do que isso, é contribuir para a mudança da vida das outras pessoas. É servir, certo? Tem um versículo que diz assim, tudo o que fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É interessante que esse versículo quer dizer assim, faça as coisas com qualidade. Mas ele diz assim, quando você for executar algo, faça como se fosse para Deus. Se Deus fosse seu cliente e ele quisesse comprar o seu produto, como é que seria o seu produto? Seria de qualquer jeito? Não, aí você faz você faz como se você fosse entregar para Deus e não para entregar para o homem. Por quê? Porque tem muitas pessoas que fazem as coisas mal feitas. Só que tem um detalhe, nem tudo porque tem o perfeito, tem o simples e tem o simplório. O simplório é quando a gente faz as coisas de todo jeito, sem ter vontade de fazer aquilo. O perfeito, ele é complicado, porque você sempre, quando a pessoa é perfeccionista demais e olha para o projeto que ele está fazendo, sempre vai encontrar um defeito e ele nunca termina. Então, quando você for fazer, faça sempre o simples. Como é o simples? Para o meu produto funcionar, qual é o mínimo que eu preciso? Ele nem precisa ter um acabamento 100%. Sabe? Nem precisa ter um acabamento por 100%, mas faz um acabamento que dê para vender, que dê para comercializar, que dê para começar. Enfim, eu sempre digo assim, qual é o telefone que tu tem? Não importa a qualidade da câmera, coloca um farol na tua frente, um farol de luz. Qualquer lâmpada que você tiver, uma lâmpada branca, uma lâmpada amarela, coloca na tua frente e começa a fazer os teus vídeos, os teus conteúdos e começa a mudar a vida das outras pessoas, a impactar a vida das outras pessoas. Por quê? Se você for esperar, eu só posso gravar se eu tiver um telefone e tal, porque tem não sei quantos megapixels e de qualidade. Se você não consegue fazer um vídeo num telefone simples, quando você for para um telefone, você vai continuar não sabendo fazer o vídeo. O importante é fazer o vídeo, é fazer o conteúdo, é entender como é que funciona a rede social, é entender como é que funciona para captar clientes. Esses dias, isso não era nem era do assunto, mas esses dias
Tem um influenciador que eu sigo e perguntaram a ele se em 2025 era uma boa fazer uma faculdade. Aí ele disse o curso lá, começar um curso em 2025. Foi unânime. Todo mundo disse que não vale a pena começar uma faculdade, mas calma, não julguem, tá? Quando a gente não conhece o digital, realmente é algo que assusta. Eu prefiro ser CLT porque por mais que eu só receba um salário mínimo e meio, pelo menos todo final do mês eu tenho meu dinheiro ali seguro. Então, deixa eu te contar. No digital a gente consegue um pouco mais que isso. Ou um cliente só paga um salário, ou 2 salários, 3 salários, tá? Dependendo daquilo. Tudo depende do produto e serviço que você faz, claro. Certo? Então, assim, tem pessoas que se acomodam, tem medo mesmo, tem aquele bloqueio de conseguir, de tentar conseguir algo, de construir algo para si, porque tem medo que no final do mês não vai ter dinheiro para pagar as contas. E realmente a gente não pode sair do que a gente tem certo para conquistar algo novo. Tem que ir construindo aos poucos. Tá trabalhando numa empresa? Beleza. Já coloca data para você sair. Então você vai correr atrás de informação. Procurar um produto ou serviço que solucione problemas de outras pessoas, né? Tudo isso tem a ver com contribuição social. Você procura um problema, eu não sei o que eu vender, certo? Procura um problema de alguém para resolver, que você seja bom. Eu sou bom em faxina. Dá um exemplo bem fácil. Eu sou boa a fazer bolo, porque bolo tem um bocado de gente que faz, né? Eu sou boa em arrumar. Isso é pouco, tem mais nos Estados Unidos. Eu sou boa em organização de guarda-roupa ou de closet. Eu sou boa em organizar. Eu sou boa em fazer limpezas específicas, como estofado, tapete. Você é boa nisso? Beleza. Começa aos poucos, atendendo e fazendo os clientes. Primeiro, faça os clientes. Não faça a besteira que eu fiz de montar tudo e esperar o cliente chegar, que o cliente não chega. A gente não pode cruzar os braços, abrir a loja, cruzar os braços, esperar o cliente chegar. Isso não existe. Eu estou te contando um testemunho meu, certo? É melhor fechar tudo. Começa primeiro com um cliente. Entenda a necessidade desse cliente, porque igual esse, tem um bocado. E aí você usa a rede social para encontrar pessoas desse mesmo padrão, que a gente chama de persona. Quando a gente monta as características da nossa pessoa, que é o nosso cliente, quando ele não é cliente ainda, se chama prospecto, tá? Quando ele já assinou o contrato e já fez o primeiro pagamento, aí já é cliente, certo? Então, essa pessoa aqui que já é o teu cliente, igual a ela que eu digo assim, que precisa do teu produto e do teu serviço. Vai ter um bocado de gente. Tem pessoas na internet vendendo curso, um livro digital. Como fazer horta em casa. E estão faturando muito, certo? Então não é o tamanho do produto, o tamanho do serviço que você vai cobrar, mas uma dor, um problema que você tem que resolver. Se você sabe resolver, resolva. E diga, pessoal, eu sei resolver. E aí, como é que você vai fazer? Isso nem é aula de marketing, tá? Isso é só questão de contribuição social. Veja só quantas coisas a gente engloba. Entendeu como é que funcionam as características do teu cliente? Então, abre uma rede social, grava um vídeo e começa a dizer, olha pessoal, eu atendi ontem uma pessoa e a pessoa características.
ele sofre exatamente com isso. E eu posso te ajudar, porque eu fiz exatamente isso, para ajudar essa pessoa. Pronto. E depois tu continua fazendo conteúdo desse mesmo jeito. Certo? Aí depois você só tem que estudar sobre a plataforma. Por exemplo, Facebook ela fala de um jeito, o Instagram ela fala de outro, o YouTube fala de outro jeito, o TikTok fala de outro. Então, assim, você tem que entender qual é a plataforma que você vai trabalhar e como é que funciona essas plataformas. Mas independente disso, procura um problema, resolva o problema de uma pessoa, que essa pessoa vai te dar exatamente o mapa, o norte, de onde iniciar a sua caminhada, a sua viagem aí do sucesso, certo? Segundo ponto, contribuir para o bem comum. Procure também cada um de vocês ser útil e ajudar o próximo. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Tu imaginava que a Bíblia tinha essas coisas? Eu sei que vocês não imaginam, né? Vocês só sabem que Jesus morreu na cruz, mas o restante, até Jesus chegar, né? Até Jesus nascer, né? Morrer na cruz e tal. A gente está comemorando Natal. Até Jesus nascer, que Natal nem é Natal. Tá? O dia 25, né? Dia 24 para o dia 25, nem é Natal mesmo, nem tem Papai Noel, nem tem árvore de Natal. O menino de Jesus não pode fazer nada por você, mas sim Jesus. Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas você não imaginava que a Bíblia tinha essas orientações todas, né? Ela fala sobre autoestima, ela fala sobre o seu lado pessoal, ela fala sobre relacionamentos, ela fala sobre família, ela fala sobre finanças, ela fala sobre como você, como patrão, deve tratar o seu empregado. Fala também como você, empregado, deve se portar na sua empresa, no seu trabalho, na comunidade, né, no seu grupo, né, que você faz parte. Pois lá em Filipenses capítulo 2 diz: procure também cada um de vocês ser útil e ajudar o próximo. O trabalho profissional é uma oportunidade de atender às necessidades das pessoas, resolver problemas e melhorar vidas. E como é que você vai ficar rico? Então, você não pode focar no dinheiro, certo? Quando a gente foca no dinheiro, a gente perde noção de tudo. Primeiro você tem que encontrar a sua identidade. Porque se você não souber quem você é, para onde você está indo, quando o dinheiro chegar, possa ser que você... Não é que a pessoa muda quando o dinheiro chega, mas ele intensifica. Ele faz com que bote para fora. Sabe aquela que a gente aqui no Nordeste chama comida remosa? Que você come e aí a sua pele bota para fora um furúnculo. Quando você come um açúcar, um chocolate e o seu rosto enche de espinha, não é que foi aquele negócio que você comeu, mas algo dentro de você colocou, fez, sabe assim, forçou colocar aquilo para fora. Então, quando as pessoas conseguem, com muito esforço, chegar a um patamar e construir um pouco de riqueza, então não é que o dinheiro corrompe as pessoas, mas ele faz com que exponha, coloque para fora a verdadeira pessoa que você é. Então, por isso que eu iniciei falando sobre a construção da identidade. Nós trabalhamos o seu lado pessoal, a sua qualidade de vida, que é muito importante. De que adianta você ganhar dinheiro e depois você gastar tudo com saúde, certo? Terceiro ponto foi o de relacionamento. De que adianta você construir riqueza e você depois perder a sua família, perder o contato com seus amigos, entendeu? De que adianta? Primeira coisa, construa a sua identidade, construa quem você é. Depois, monte o seu profissional, monte uma empresa para você, monte algo que consiga gerar valor, gerar riqueza e que você consiga impactar a vida das outras pessoas.
certo? Porque eu digo uma coisa para você. Se você acha que a sua vida só vai estar completa depois que você conseguir comprar roupa tal, telefone tal, o carro do ano, conseguir uma mansão, o tamanho da casa de Virgínia, saiba de uma coisa, a verdadeira felicidade não está ali, certo? A verdadeira felicidade não está nos bens materiais, isso vocês já ouviram. Eu não vou dizer que dinheiro não compra felicidade, mas não é nesse ponto. Mas se você acha que você vai ter felicidade depois que você tiver tal objeto, saiba que não é, certo? Mas não tem nada melhor do que você poder contribuir na vida de alguém. Faça esse experimento. Procure alguém na sua, assim, seus amigos pertos. Veja um problema que eles têm. Tente resolver, tá? Escreva, faça um passo a passo de como você conseguiu resolver aquilo. Cobre um valor simbólico, só para você também, só para você se motivar, tá? E depois abra um Instagram, abra um perfil em qualquer rede social e comece a divulgar isso que você fez. Eu garanto a você que você vai ver uma mudança. Ah, eu não tenho tempo. Faz no final de semana, né? Faz num outro horário que você não tenha. Mas comece a construção. E aí sim você migra do CLT para CLT, caso vocês não saibam, é quando você tem carteira assinada. É a pessoa que trabalha para alguém, certo? Aí sim, você consegue migrar do CLT para o seu próprio negócio, certo? E pode ser de qualquer tamanho. Você pode ser só você mesmo, e aí você vai começando devagarzinho, aí contrata uma outra pessoa, certo? Até nenhuma empresa começa grande, nem começa 100% montada, tá? Não existe perfeição, tá vendo? Já aprendeu? Outra coisa que a gente tem que entender é a responsabilidade social e ética. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se utiliza do trabalho do próximo sem pagar-lhe o devido salário. Isso está lá em Jeremias, tu acredita? Está lá em Jeremias 22:13. Esse ano tu vai ler a Bíblia junto comigo, que é para tu desbloquear alguns pensamentos que tu tem aí. E outra, saber como agir na hora certa. Tenha cuidado quando você for agir. Haja do jeito certo. Sabe uma coisa que você tem que saber? Não precisa fazer o curso, mas converse com profissionais. Tem 2 profissionais que são bem importantes. O profissional da área de direito e o profissional da área de contabilidade. Por quê? Eles sabem como funciona o nosso país. Então, eles conhecem de tributação, de taxas, de juros, de leis. Então, para poder abrir um negócio do zero, abrir assim um CNPJ e dizer assim, eu sou empresária agora, saiba que tem umas regras. E não é bom a gente nem descumprir, nem não saber. Ah, eu não sei. E eu vou ficar pro resto da vida dizendo essa frase? Ah, eu não sei, eu vou deixar pra lá. Não. Não pode, não. Não pode. Certo? Nós vivemos numa comunidade, nós vivemos na nossa sociedade, nós vivemos no nosso país e nós temos direitos e deveres. Nós, como cidadãos brasileiros, precisamos cumprir com nossos deveres. Abrir uma empresa. Todo mundo tem um amigo contador e advogado. Então, senta com eles e pergunta, sabe? Não faça nada... Assim, não faça nada sem informação, não faça nada. E outra coisa, não vou desistir porque eu não tenho conhecimento. Aí, toda vez que eu for construir alguma coisa, eu for desistir porque na minha caminhada tem alguma barreira, aí, meus lindos, fica complicado, né? A gente não sai nem do canto, a gente não sai nem de casa, se for assim, certo? Para evitar problemas, principalmente
problemas fiscais, né? Que aí sai, né? Vai um dinheirão grande aí desse negócio. A gente perde um dinheiro muito alto. O que é que você vai fazer? Senta ou com um advogado ou com um contador. Conversa com eles. Eu tenho vontade de abrir uma empresa assim, assim, assim. Tu consegue me ajudar? Eu queria entender como é que funciona a tributação do nosso país, como é que funciona as leis, por onde é que eu posso andar, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, certo? Tão simples. A contribuição social no trabalho inclui práticas justas, honestas e respeito pelo direito de todos. Faça todo o seu trabalho honestamente, tá? Porque aqui tem lei, mesmo que seja assim, mas tem lei, entendeu? Não faça nada de errado, não, que nessa área de tributação as coisas funcionam, tá? E eu te pergunto, como exercer contribuição social na sua profissão? Tu já tentou utilizar o teu talento para beneficiar alguém? Às vezes nem precisa arrumar um problema de alguém, às vezes você é bom, sabe o quê? E você sabe consertar uma maçaneta de porta, você sabe colocar uma lâmpada, você sabe trocar uma lâmpada. Tem pessoas que não sabem, tá? E pagam por isso. E tudo bem, certo? Do mesmo jeito que, por exemplo, quantas pessoas, você sabe que agora, ceia de Natal, metade do país vai cozinhar e a outra metade vai comprar pronto. E tudo certo. Não vamos brigar por causa disso. Aqui em casa o fogão já tá ali, sabe? O pau tá atorando. Mas tem pessoas que fizeram a simplificação para alguma empresa que é responsável por isso. Aqui na minha cidade, por exemplo, aqui em Guarabira, teve várias empresas. Supermercado estava pegando encomenda, padaria estava pegando encomenda, restaurante estava pegando encomenda, certo? E tá tudo bem. Então, uma habilidade sua pode, mais para frente, gerar um negócio para você, e um negócio único, que não tem. Na minha profissão, quando diz assim, é esteticista, todo mundo acha que eu faço sobrancelha, limpeza de pele e massagem e depilação. Pronto. Resumiu a minha profissão em 4 coisas: sobrancelha, limpeza de pele, massagem e depilação. Deixa eu te contar, na minha clínica eu não faço nenhum dos 4. Não é o principal carro-chefe da minha empresa. Mas eu faço, eu tenho os equipamentos para fazer, mas é um ou outro. Durante o ano eu faço o quê? 2, 3 sobrancelhas, eu faço 4 depilação. Limpeza de pele, sei nem quanto é que eu faço. É pouco demais. Mas tem clínicas estéticas, centros estéticos que fazem só isso e tudo bem. Certo? O que é que eu quero te mostrar? Se você for analisar bem direitinho a sua profissão, nem precisa ser sua profissão, pode ser só um talento que você tenha. Se você for um pouquinho mais diferente, só um pouquinho diferente, você não vai ter concorrente, certo? Na minha cidade, se eu fosse fazer sobrancelha, limpeza de pele, depilação, tinha mais concorrência. Como a minha questão é de emagrecimento e de redução de medida, não tem, certo? Não tem concorrência e tudo bem, também não faz fila aqui não, também não faz fila na minha clínica não, porque também é uma área complicada, porque eu tenho que começar a trabalhar com o pessoal, bora melhorar de vida, bora. Vocês sabem que a obesidade, ela é uma pandemia, não é de hoje, mas ela tá aí
E ano que vem eu vou começar a falar sobre isso e incentivar as pessoas a buscarem suas melhoras. Dá para comer. Eu juro a vocês, eu comi de tudo durante esse mês. De tudo. E consegui reduzir 9 quilos. De tudo. Eu comi panetone, eu comi salpicão, eu comi arroz, eu comi o peru, eu comi. No dia do meu aniversário, eu comi bolo, comi salgado. Fui para festas de aniversário, fui para festa de confraternização, comi bolo cheio de glacê, cheio de chantilly. Comi tudo. E comi uma fatia generosa, é um prato, tá? Um prato. Comi direitinho. Mas tem técnicas para isso. E eu utilizo, principalmente porque é a minha vida, certo? E como eu sei, como eu consegui emagrecer, então o que é que eu faço? Eu abri uma clínica, tenho especialização nisso, tá? Eu tenho especialização nisso e eu contribuo com as pessoas o meu conhecimento na área de estética e na área de saúde, certo? E aqui a gente vai para outro assunto que eu quero contribuir para que as pessoas tenham uma mudança de vida em 2025. Porque se você for, como eu iniciei esse vídeo falando, se você for esperar que 2025 faça alguma coisa pela sua vida, saiba de uma coisa, nem rompeu o ano ainda. Não vai acontecer nada se você não fizer nada, certo? Se você quer uma mudança, seja a mudança, certo? Deus nos deu dons únicos para ajudar o próximo. O que é que você tem que fazer? Você tem que identificar o que é que você sabe fazer. Como as suas habilidades podem trazer soluções para os problemas reais. Já falei, procura um problema, resolve. E ali você vai... Ali já nasceu o seu produto ou serviço, certo? Um exemplo, um professor, ele não apenas ensina, mas ele inspira futuros líderes. Um médico cuida da saúde promovendo dignidade e bem-estar. Um outro ponto que a gente tem que fazer é compartilhar recursos. Veja só, quem tem 2 casacos, dê um a quem não tem nenhum. E quem tem comida, faça o mesmo. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 11. A gente vai ler a Bíblia esse ano, viu? Já coloca aí. A gente vai ler a Bíblia, a gente vai colocar o shape em você, tá? A gente vai realizar alguns sonhos, vai começar aí um projeto novo, tá? Segura aqui. Segura na minha mão e a gente não solta. Ninguém solta a mão de ninguém, tá? Profissionais bem-sucedidos podem usar os seus recursos para apoiar causas sociais, como ações beneficentes, bolsa de estudos ou auxílio para famílias carentes. Quando a gente está, quando a gente já tem uma empresa estabelecida e tal, a gente já é um profissional bem-sucedido, a gente começa a apoiar a causa. Por exemplo, todo mês, eu sempre gosto de revisar o problema. Vocês sabem que todo ano tem uma conscientização sobre alguma patologia ou uma conscientização sobre algo. Por exemplo, janeiro é o janeiro branco. Todo mês tem uma cor. E tem uma conscientização sobre isso. Em janeiro, o janeiro branco é sobre a conscientização do mente sã, corpo são, que é da saúde mental, certo? Em fevereiro já é roxo. Você vai ver muito meus vídeos assim. Vai estar colorido aqui o meu Instagram. Janeiro vai ficar branco, fevereiro vai ficar roxo. Roxo por quê? Fibromialgia. E na minha clínica a gente atende, assim, em específico. Quem tem fibromialgia necessita de uma massagem relaxante. Então, se você quer uma ajuda, pode contar comigo. Se você conhece alguém que tem fibromialgia, já compartilha aí meu Instagram, já manda falar comigo. Por quê? Massagem relaxante, ela consegue minimizar as dores excessivas de quem sente fibromialgia. Isso é fantástico. E por aí vai. O março parece que é azul. Por aí vai. Dezembro, ele é vermelho.
e laranja. Por quê? Vermelho por conta do dia 1º de dezembro, que é o dia da conscientização da AIDS, e laranja porque é do câncer de pele. Eu não lembro da data agora, mas é laranja por conta da conscientização do câncer de pele. E aí a gente tem que incentivar as pessoas a terem o maior cuidado, cuidado com o sol, cuidado com o horário que vai sair. Principalmente eu que tenho assim esse banho de lua, eu não vou pro sol. Assim, em momento nenhum. E quando eu vou, é com protetor solar, fator 60, que é para não tirar meu banho de lua. Esta cor aqui não tem melanina. Parabéns, né, aos negros, aos pretos, porque tem melanina e podem sair no sol. Eu não posso, tá? Isso aqui arde. Quando eu pego qualquer sol, isso aqui arde, mas arde de uma forma fora do normal, tá? Continuando, nós temos mentoria e capacitação, que é exatamente isso que eu estou contribuindo com vocês, tá? Invista no crescimento de outras pessoas, oferecendo orientações, treinamentos ou oportunidade. Já na Bíblia nós temos assim, ó, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Assim como o ensino impacta crianças, a mentoria transforma jovens, profissionais e até adultos que realmente precisam de alguma informação ali, principalmente nessa área do digital, né, que é algo novo e que na maioria das vezes a gente tem que investir para ter conhecimento, tá? Porque são poucas as pessoas que têm realmente sucesso e que tem algo para contribuir, né? Para a gente poder crescer no digital. São poucos, tá? Não é todo mundo que diz que vende curso, que consegue crescer na internet, que tem o próprio sucesso, viu? Que tem resultado. Não é verdade, não. Último, para a gente concluir, iniciativas sustentáveis. Busque práticas profissionais que respeitem o meio ambiente e promovam a justiça social, demonstrando cuidado com a criação de Deus. É bem interessante a gente ter cuidado com o meio ambiente e com as coisas que o nosso meio, o nosso profissional, se gera algum lixo, né, ter um cuidadozinho especial. Por exemplo, como eu trabalho com materiais perfuro-cortantes, ou seja, bisturi, agulha, às vezes gases e algodão que estão ali sujinho de sangue, então eu não posso descartar no lixo comum. Isso eu estou falando da minha clínica, tá? Então eu não posso descartar esses materiais no lixo comum. Então, para isso tem a coleta de lixo, desses lixos específicos, de lixos chamado lixo hospitalar, tá? Então é muito interessante muito importante a gente ter esse cuidado. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Deus nos criou como governante. Nós vamos governar. Ele nos colocou aqui no mundo para a gente governar sobre todas as coisas. Certo? Então, você, nós temos que aprender a governar e depois usufruir de tudo isso. Exemplos de pessoas que contribuíram socialmente na profissão, eu posso trazer para você como José do Egito, tá? Ele é um deles. Ele usou a sua posição de liderança para salvar a nação da fome, administrando os recursos com sabedoria. Isso é muito importante, é saber gerir o que nós temos para conseguir coisas maiores, tá? Tem um versículo que diz assim: quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Eu não lembro a referência agora, mas esse versículo diz isso. É que quando você consegue administrar o pouco que você tem, a sua casa é pequena, mantenha ela organizada, mantenha ela limpa. Se a sua mesa é grande demais para a sua sala, venda essa mesa e com o dinheiro da venda você compra uma mesa menor. Logo você vai ver que você vai ter mais espaço
Não espere ter uma casa grande para você poder cuidar, porque se você não cuida de uma casa quando ela é pequena, quando você tiver uma casa grande, vai ser a mesma bagunça que você tem numa casa maior, certo? Ah, eu queria tanto ter um carro, mas você não cuida nem da bicicleta que você tem. Você não lava nem a bicicleta que você tem. A pobre da bicicleta tá podre de grude e você não cuida. Do mesmo jeito que você trata o que você tem hoje, se você tivesse algo que é maior, você iria tratar do mesmo jeito, só que em uma proporção maior. Como eu dei o exemplo da casa, tá? Planeje, tá? Porque planejamento e uma boa administração podem beneficiar uma sociedade inteira. Aprenda a planejar e a administrar os recursos que você tem. Outro cara bacana se chama Neemias, tá? Inclusive ele tem um livro na Bíblia chamado Neemias. Você já ouviu falar dos feitos dele, porque ele reconstruiu os muros de Jerusalém, tá? Reconstruiu os muros de Jerusalém, unindo o povo em torno de um propósito. Ou seja, se Deus chegou para falar com ele para ele construir o muro, ele não construiu sozinho, ele não reconstruiu sozinho. Ele teve que convencer várias pessoas a pensarem em unidade naquela mesma ideia que ele tinha ali. Então, aquelas pessoas tinham que pensar em unidade com ele, ou seja, querer contribuir para a construção do muro de Jerusalém. E ele conseguiu? Qual é a lição que nós temos dessa história? Profissionais que podem liderar projetos que revitalizam a comunidade. Ele não era líder, ele não foi levantado rei, presidente, governador, prefeito, não. Um líder nato, ele não precisa do cargo de liderança, ele lidera onde ele estiver. Ele não precisa que ninguém chegue e passe a faixa ou passe a coroa para ele, não. Ele mesmo vai liderar. Por último, nós temos Docas ou Tabita. Ela era uma costureira e ela usava a profissão dela para ajudar os pobres, especialmente as viúvas, tá? Tá lá em Atos, capítulo 9, no versículo 36. Qual é a lição que nós tiramos dessa história? Mesmo profissões simples têm grande impacto social quando feitas com amor e generosidade. Tem determinadas empresas, tá? Que dependendo do produto e serviço que elas geram, né? Uma parte é separada para essa questão de programas sociais. Isso é muito bacana mesmo. Se, né, mais para frente, o seu produto ou serviço, ele, né, tiver essa ligação assim, pense, ajude sempre quem necessita. Pobres, órfãos e viúvas, sempre está ali na Bíblia, que Deus diz assim, lembra desse povo, porque são pessoas que realmente necessitam, são pessoas que não têm não tem nem como gerar uma oportunidade, certo? Na área, só concluindo, falando sobre a área profissional, a contribuição social reflete a aplicação prática, tá, do mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Trabalhar não é apenas sobre ganhar. E eu não estou falando de dinheiro, mas no sentimento de ganhar. Ganhei. Seja criando empregos, ajudando a comunidade ou investindo em outras pessoas, cada profissional tem o poder de ser um instrumento de Deus para transformar o mundo. Você tem o poder de transformar o mundo ao seu redor. Basta você analisar, projetar e colocar em prática aquilo que você já sabe. Você não precisa de nada demais. Você já tem tudo dentro de você. Você só precisa colocar em prática, tá? E essa foi a nossa live de hoje.
Não sei quanto tempo deu, mas espero poder contribuir na vida de vocês, no seu crescimento da sua identidade, tá? Ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!
E 3, e 2, e 1. Estamos ao vivo. Hello, everyone. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos em mais um vídeo aqui. Não estamos em live ao vivo, porque eu já expliquei para vocês. Durante essas 2 semanas não estarei em casa. E para cumprir o nosso compromisso, né, de analisar a roda da vida bem direitinho, eu não iria deixar vocês sem a continuação, né? Então, vamos lá. Se tu ainda não pegou a tua roda da vida, vai nos stories que tá lá, tá? Baixa essa imagem lá para você já ir preenchendo e já ver o resumo da tua vida aqui, tá? Vamos lá, já falamos sobre o pessoal, aprendemos sobre saúde, sobre desenvolvimento intelectual, sobre equilíbrio emocional. Já passamos para qualidade de vida, onde já falamos sobre hobby, diversão, plenitude, felicidade e espiritualidade. Concluímos agora recentemente falando sobre a área de relacionamento, onde falamos sobre vida social, relacionamento amoroso e familiar. Chegamos na última fatia desta pizza. Vamos falar sobre a sua área profissional. Comunicação social, recursos financeiros e realização e propósito. Hoje vamos falar sobre contribuição social, tá? E aí fica faltando 2 vídeos para concluir. A minha pergunta eu já vou começar esse vídeo já perguntando qual o impacto do seu trabalho no mundo. A gente já vai começar assim, por quê? Porque quando a gente fala sobre área profissional e a sub-área contribuição social, é o seu profissional contribuindo para a sociedade, ou seja, qual o impacto que o seu trabalho exerce no mundo, exerce na vida das outras pessoas. Qual é a mudança radical? O que é que você faz de tão uau, de tão maravilhoso? Ainda não sabe? Ainda não tem. Então, se você não tem, a partir de 1º de janeiro de 2025, nós vamos trabalhar nisso, tá? Agora, se você já tem, coloca aqui embaixo que eu quero saber qual é o trabalho que você exerce e qual a função que o seu trabalho, qual o impacto que o seu trabalho exerce no mundo. O meu, né, já posso dizer, eu sou formada em estética e cosmetologia, então eu impacto o mundo, eu impacto a vida das pessoas como? Melhorando a autoestima delas. Na verdade, não é nem emagrecendo, é melhorando a autoestima delas. E como eu disse para vocês, a autoestima é um negócio tão sério, tão sério, tão sério, tão sério, que foi motivo do meu TCC da faculdade. E quando você não tem uma autoestima elevada, ou quando você não tem a sua autoestima construída, quando você não tem a sua identidade construída, as outras áreas da sua vida, tá? As outras áreas da sua vida terão um impacto, só que um impacto negativo e não um impacto positivo, tá? E na estética a gente trabalha exatamente com isso, com a autoestima. Quando você se sente bem, seus hormônios ficam em equilíbrio. Você sabia disso? Que quando você se sente bem, quando você se olha no espelho, quando você se admira, quando você se ama, quando você se sente amado, quando você está bem realizado, quando você não quer guerra com ninguém, principalmente nós mulheres, porque a gente tem alteração hormonal mensal, que isso, né, é natural do nosso corpo. Quando você está de bem com a vida, o seu corpo está de bem com a vida também. Ele está de bem com você. Agora, quando você não está tão bem, quando você não está tão realizada, tenha certeza, algum dos seus órgãos vai sentir o impacto. Lembra, eu já falei isso quase todas as lives. Todo sentimento, ele é gerado no corpo, cai na corrente sanguínea e alguns dos seus órgãos vão, sabe assim, colocar os sintomas para fora e
provavelmente pode desenvolver uma patologia ali. É cientificamente provado que por trás de uma patologia existe um bloqueio emocional, tá? E aí eu te pergunto, qual é a principal função do nosso trabalho, que se não é ajudar o próximo, é servir ao próximo? Porque se a gente tem um trabalho, né, presta algum serviço, nada mais é do que servir. Eu estou aqui te servindo como? Compartilhando com você todas as informações que eu tenho, certo? Se você estivesse na minha clínica, eu estaria ali também te servindo. Como? Melhorando, fazendo um equilíbrio no teu corpo, certo? Dependendo de onde você me encontrar, você vai me ver sempre te servindo, certo? Aí eu te pergunto, outra pergunta. Eu nem comecei a falar ainda, eu quero só levar todo mundo para reflexão. Porque primeiro é bom a gente fazer as reflexões, levantar as perguntas para depois a gente ir aos poucos solucionando e respondendo todas as perguntas. Como, já que o nosso trabalho ele é para servir ao próximo, então como ajudar, como servir sem nos sobrecarregar? E por isso que tem que ter limite nas coisas, certo? É importantíssimo a gente contribuir na vida das pessoas sem nos sobrecarregar. Como? Eu acho que no seu trabalho você tem hora de início e hora de término, certo? Já falei outras vezes que é necessário hobby, descanso, qualidade de vida. Caso contrário, o seu corpo ele vai entrar em desequilíbrio. E quando o seu corpo ele entrar em desequilíbrio, saiba que ele por si só vai fazer você parar. Certo? Eu já vejo várias pessoas dizendo assim, ai, mas eu queria mudança, eu queria que isso mudasse, eu queria que isso... Vocês já escutaram aquela frase que diz assim, seja a mudança que você quer. Qual é a mudança que você quer? Então seja. Você na sua vida já tem essa mudança? Se não, comece a mudar. Haja. Reflita quais são os pontos negativos, pontos positivos e já gere a mudança. Quando a gente muda, o mundo muda. Por exemplo, na próxima semana, é o último dia do ano, e vai começar 1º de janeiro de 2025, um novo ano. O ano por si só, ele vai ser diferente? Não. Por si só, não. Mas se eu quero a mudança tem que partir de mim. Senão, o ano de 2025 não vai fazer nada por mim. Mas eu vou construir o meu ano de 2025. Como? Exercendo as mudanças que eu quero. Se eu quero ver uma sociedade mais harmônica, financeiramente bem, saudável, então eu tenho que fazer primeiro em mim, tenho que ter os meus resultados. E eu vou dizer assim, pessoal, vem aqui, vamos se reunir aqui. Eu sei exatamente como solucionar isso. Vocês querem também? Quem é que quer? Levanta a mão. Então vem aqui que eu vou te ensinar como é que funciona. Então o nosso trabalho nada mais é do que isso, é contribuir para a mudança da vida das outras pessoas. É servir, certo? Tem um versículo que diz assim, tudo o que fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É interessante que esse versículo quer dizer assim, faça as coisas com qualidade. Mas ele diz assim, quando você for executar algo, faça como se fosse para Deus. Se Deus fosse seu cliente e ele quisesse comprar seu produto, como é que seria o seu produto? Seria de qualquer jeito? Não, aí você faz você faz como se você fosse entregar para Deus e não para entregar para o homem. Por quê? Porque tem muitas pessoas que fazem as coisas mal feitas. Só que tem um detalhe, nem tudo porque tem o perfeito, tem o simples e tem o simplório.
O simplório é quando a gente faz as coisas de todo jeito, sem ter vontade de fazer aquilo. O perfeito, ele é complicado, porque você sempre, quando a pessoa é perfeccionista demais e olha para o projeto que ele está fazendo, sempre vai encontrar um defeito e ele nunca termina. Então, quando você for fazer, faça sempre o simples. Como é o simples? Para o meu produto funcionar, qual é o mínimo que eu preciso? Ele nem precisa ter um acabamento 100%, sabe? Nem precisa ter um acabamento por 100%, mas faz um acabamento que dê para vender, que dê para comercializar, que dê para começar. Enfim, eu sempre digo assim, qual é o telefone que tu tem? Não importa a qualidade da câmera, coloca um farol na tua frente, um farol de luz. Qualquer lâmpada que você tiver, uma lâmpada branca ou uma lâmpada amarela, coloca na tua frente e começa a fazer os teus vídeos, os teus conteúdos e começa a mudar a vida das outras pessoas, a impactar a vida das outras pessoas. Por quê? Se você for esperar, eu só posso gravar se eu tiver o telefone e tal, porque tem não sei quantos megapixels e de qualidade. Se você não consegue fazer um vídeo num telefone simples, quando você for para um telefone, você vai continuar não sabendo fazer o vídeo. O importante é fazer o vídeo, é fazer o conteúdo, é entender como é que funciona a rede social, é entender como é que funciona para captar clientes. Esses dias, isso não era nem era do assunto, mas esses dias tem um influenciador que eu sigo e perguntaram a ele se em 2025 era uma boa fazer uma faculdade. Aí ele disse o curso lá, começar um curso em 2025. Foi unânime. Todo mundo disse que não vale a pena começar uma faculdade, mas calma, não julguem, tá? Quando a gente não conhece o digital, realmente é algo que assusta. Eu prefiro ser CLT porque por mais que eu só receba um salário mínimo e meio, pelo menos todo final do mês eu tenho meu dinheiro ali seguro. Então, deixa eu te contar. No digital a gente consegue um pouco mais que isso. Ou um cliente só paga um salário, ou 2 salários, 3 salários, tá? Dependendo daquilo. Tudo depende do produto e serviço que você faz, claro. Certo? Então, assim, tem pessoas que se acomodam, tem medo mesmo, tem aquele bloqueio de conseguir, de tentar conseguir algo, de construir algo para si, porque tem medo que no final do mês não vai ter dinheiro para pagar as contas. E realmente a gente não pode sair do que a gente tem certo para conquistar algo novo. Tem que ir construindo aos poucos. Tá trabalhando numa empresa? Beleza. Já coloca data para você sair. Então você vai correr atrás de informação. Procurar um produto ou serviço que solucione problemas de outras pessoas, né? Tudo isso tem a ver com contribuição social. Você procura um problema, eu não sei o que eu vender, certo? Procura um problema de alguém para resolver, que você seja bom. Eu sou bom em faxina. Vou dar um exemplo bem fácil. Eu sou bom a fazer bolo, porque bolo tem um bocado de gente que faz, né? Eu sou boa em arrumar. Isso é pouco, tem mais nos Estados Unidos. E eu sou boa em organização de guarda-roupa ou de closet. Eu sou boa em organizar. Eu sou boa em fazer limpezas específicas, como estofado, tapete. Você é boa nisso? Beleza. Começa aos poucos atendendo e fazendo os clientes. Primeiro, faça aos clientes. Não faça a besteira que eu fiz de montar tudo e esperar o cliente chegar, que o cliente não chega. A gente não pode cruzar os braços, abrir a loja, cruzar os braços, esperar o cliente chegar. Isso não existe. Eu estou te contando um testemunho meu, certo? É melhor fechar tudo. Começa primeiro com um cliente
Entenda a necessidade desse cliente, porque igual esse tem um bocado. E aí você usa a rede social para encontrar pessoas desse mesmo padrão, que a gente chama de persona. Quando a gente monta as características da nossa pessoa, que é o nosso cliente, quando ele não é cliente ainda, se chama prospecto, tá? Quando ele já assinou o contrato e já fez o primeiro pagamento, aí já é cliente, certo? Então, essa pessoa aqui, que já é o teu cliente, igual a ela, que eu digo assim, que precisa do teu produto e do teu serviço, vai ter um bocado de gente. Tem pessoas na internet vendendo curso, um livro digital, como fazer horta em casa. E estão faturando muito, certo? Então não é o tamanho do produto, o tamanho do serviço que você vai cobrar, mas uma dor, um problema que você tem que resolver. Se você sabe resolver, resolva. E diga, pessoal, eu sei resolver. E aí, como é que você vai fazer? Isso nem é aula de marketing, tá? Isso é só questão de contribuição social. Veja só quantas coisas a gente engloba. Entendeu como é que funcionam as características do teu cliente? Então, abre uma rede social, grava um vídeo e começa a dizer, olha pessoal, eu atendi ontem uma pessoa e a pessoa tem essas características. Ele sofre exatamente com isso. E eu posso te ajudar, porque eu fiz exatamente isso para ajudar essa pessoa. Pronto. E depois tu continua fazendo conteúdo desse mesmo jeito. Certo? Aí depois você só tem que estudar sobre a plataforma. Por exemplo, Facebook ela fala de um jeito, o Instagram ela fala de outro, o YouTube fala de outro jeito, o TikTok fala de outro. Então, assim, você tem que entender qual é a plataforma que você vai trabalhar e como é que funciona essas plataformas. Mas independente disso, procura um problema, resolva o problema de uma pessoa, que essa pessoa vai te dar exatamente o mapa, o norte, de onde iniciar a sua caminhada, a sua viagem aí do sucesso, certo? Segundo ponto, contribuir para o bem comum. Procure também cada um de vocês ser útil e ajudar o próximo. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Tu imaginava que a Bíblia tinha essas coisas? Eu sei que vocês não imaginam, né? Vocês só sabem que Jesus morreu na cruz, mas o restante, até Jesus chegar, né? Até Jesus nascer, né? Morrer na cruz e tal. A gente está comemorando Natal. Até Jesus nascer, que Natal nem é Natal. Tá? O dia 25, né? Dia 24 para o dia 25, nem é Natal mesmo, nem tem Papai Noel, nem tem árvore de Natal. O menino de Jesus não pode fazer nada por você, mas sim Jesus. Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas você não imaginava que a Bíblia tinha essas orientações todas, né? Ela fala sobre autoestima, ela fala sobre o seu lado pessoal, ela fala sobre relacionamentos, ela fala sobre família, ela fala sobre finanças, ela fala sobre como você, como patrão, deve tratar o seu empregado, fala também como você, empregado, deve se portar na sua empresa, no seu trabalho, na comunidade, né, no seu grupo, né, que você faz parte. Pois lá em Filipenses capítulo 2 diz, procure também cada um de vocês ser útil e ajudar o próximo. O trabalho profissional é uma oportunidade de atender às necessidades das pessoas, resolver problemas e melhorar vidas. E como é que você vai ficar rico? Então, você não pode focar no dinheiro, certo? Quando a gente foca no dinheiro, a gente perde noção de tudo. Primeiro você tem que encontrar a sua identidade. Porque se você não souber quem você é, para onde você está indo, quando o dinheiro chegar, possa ser que você... Não é que a pessoa muda quando o dinheiro chega, mas ele intensifica.
ele faz com que bote para fora. Sabe aquela que a gente aqui no Nordeste chama comida remosa? Que você come e aí a sua pele bota para fora um furúnculo. Quando você come um açúcar, um chocolate e o seu rosto enche de espinha, não é que foi aquele negócio que você comeu, mas algo dentro de você colocou, fez, sabe assim, forçou colocar aquilo para fora. Então, quando as pessoas conseguem, com muito esforço, chegar a um patamar e construir um pouco de riqueza, então não é que o dinheiro corrompe as pessoas, mas ele faz com que exponha, coloque para fora a verdadeira pessoa que você é. Então, por isso que eu iniciei falando sobre a construção da identidade. Nós trabalhamos o seu lado pessoal, a sua qualidade de vida, que é muito importante. De que adianta você ganhar dinheiro e depois você gastar tudo com saúde, certo? Terceiro ponto foi o de relacionamento. De que adianta você ganhar, você construir riqueza e você depois perder a sua família, perder o contato com seus amigos, entendeu? De que adianta? Primeira coisa, construa a sua identidade, construa quem você é. Depois, monte o seu profissional, monte uma empresa para você, monte algo que consiga gerar valor, gerar riqueza e que você consiga impactar a vida das outras pessoas, certo? Porque eu tenho uma coisa para você. Se você acha que a sua vida só vai estar completa depois que você conseguir comprar roupa tal, telefone tal, o carro do ano, conseguir uma mansão do tamanho da casa de Virgínia, saiba de uma coisa, a verdadeira felicidade não está ali, certo? A verdadeira felicidade não está nos bens materiais, isso vocês já ouviram. Eu não vou dizer que dinheiro não compra felicidade, mas não é nesse ponto. Mas se você acha que você vai ter felicidade depois que você tiver tal objeto, saiba que não é, certo? Mas não tem nada melhor do que você poder contribuir na vida de alguém. Faça esse experimento. Procure alguém na sua, assim, seus amigos pertos. Veja um problema que eles têm. Tente resolver, tá? Escreva, faça um passo a passo de como você conseguiu resolver aquilo. Cobre um valor simbólico, só para você também, só para você se motivar, tá? E depois abra um Instagram, abra um perfil em qualquer rede social e comece a divulgar isso que você fez. Eu garanto a você que você vai ver uma mudança. Ah, eu não tenho tempo. Faz no final de semana, né? Faz num outro horário que você não tenha. Mas comece a construção. E aí sim você migra do CLT para CLT, caso vocês não saibam, é quando você tem carteira assinada. É a pessoa que trabalha para alguém, certo? Aí sim, você consegue migrar do CLT para o seu próprio negócio, certo? E pode ser de qualquer tamanho. Você pode ser só você mesmo, e aí você vai começando devagarzinho, aí contrata uma outra pessoa, certo? Até nenhuma empresa começa grande, nem começa 100% montada, tá? Não existe perfeição, tá vendo? Já aprendeu? Outra coisa que a gente tem que entender é a responsabilidade social e ética. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se utiliza do trabalho do próximo sem pagar-lhe o devido salário. Isso está lá em Jeremias, tu acredita? Está lá em Jeremias 22:13. Esse ano tu vai ler a Bíblia junto comigo, que é para tu desbloquear alguns pensamentos que tu tem aí. E outra, saber como agir na hora certa. Tenha cuidado quando você for agir. Haja do jeito certo. Sabe uma coisa que você tem que saber? Não precisa fazer o curso, mas converse com profissionais. Tem 2 profissionais que são bem importantes.
o profissional da área de direito e o profissional da área de contabilidade. Por quê? Eles sabem como funciona o nosso país. Então, eles conhecem de tributação, de taxas, de juros, de leis. Então, para poder abrir um negócio do zero, abrir assim um CNPJ e dizer assim, eu sou empresária agora, saiba que tem umas regras. E não é bom a gente nem descumprir, nem não saber. Eu não sei. E eu vou ficar pro resto da vida dizendo essa frase? Eu não sei, eu vou deixar pra lá. Não. Não pode, não. Não pode. Certo? Nós vivemos numa comunidade, nós vivemos na nossa sociedade, nós vivemos no nosso país e nós temos direitos e deveres. Nós, como cidadãos brasileiros, precisamos cumprir com nossos deveres. Abrir uma empresa. Todo mundo tem um amigo contador e advogado. Então, senta com eles e pergunta, sabe? Não faça nada, assim, não faça nada de sem informação. Não faça nada. E outra coisa, não vou desistir porque eu não tenho conhecimento. Aí, toda vez que eu for construir alguma coisa, eu for desistir porque na minha caminhada tem alguma barreira, aí, meus lindos, fica complicado, né? A gente não sai nem do canto, a gente não sai nem de casa, se for assim, certo? Para evitar problemas, principalmente problemas fiscais, né? Que aí sai, né? Vai um dinheirão grande aí desse negócio. A gente perde um dinheiro muito alto. O que é que você vai fazer? Senta ou com um advogado ou com um contador. Conversa com eles. Eu tenho vontade de abrir uma empresa assim, assim, assim. Tu consegue me ajudar? Eu queria entender como é que funciona a tributação do nosso país, como é que funciona as leis, por onde é que eu posso andar, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Certo? Tão simples. A contribuição social no trabalho inclui práticas justas, honestas e respeito pelo direito de todos. Faça todo o seu trabalho honestamente, tá? Porque aqui tem lei, mesmo que seja assim, mas tem lei, entendeu? Não faça nada de errado, não, que nessa área de tributação as coisas funcionam, tá? E aí eu te pergunto, como exercer contribuição social na sua profissão? Tu já tentou utilizar o teu talento para beneficiar alguém? Às vezes nem precisa arrumar um problema de alguém, às vezes você é bom, sabe o quê? E você sabe consertar uma maçaneta de porta, você sabe colocar uma lâmpada, você sabe trocar uma lâmpada. Tem pessoas que não sabem, tá? E pagam por isso. E tudo bem. Certo? Do mesmo jeito que, por exemplo, quantas pessoas, você sabe que agora, ceia de Natal, metade do país vai cozinhar e a outra metade vai comprar pronto. E tudo certo. Não vamos brigar por causa disso. Aqui em casa o fogão já tá ali, sabe? O pau tá atorando. Mas tem pessoas que fizeram a simplificação para alguma empresa que é responsável por isso. Aqui na minha cidade, por exemplo, aqui em Guarabira, teve várias empresas. Supermercado estava pegando encomenda, padaria estava pegando encomenda, restaurante estava pegando encomenda, certo? E tá tudo bem. Então, uma habilidade sua pode, mais para frente, gerar um negócio para você, e um negócio único, que não tem. Na minha profissão, quando diz assim, é esteticista, todo mundo acha que eu faço sobrancelha, limpeza de pele e massagem e depilação. Pronto. Resumiu a minha profissão em 4 coisas: sobrancelha,
limpeza de pele, massagem e depilação. Deixa eu te contar, na minha clínica eu não faço nenhum dos 4. Não é o principal carro-chefe da minha empresa. Mas eu faço, eu tenho os equipamentos para fazer, mas é um ou outro. Durante o ano eu faço o quê? 2, 3 sobrancelhas, eu faço 4 depilação. Limpeza de pele, sei nem quanto é que eu faço. É pouco demais. Mas tem clínicas estéticas, centros estéticos que fazem só isso e tudo bem. Certo? O que é que eu quero te mostrar? Se você for analisar bem direitinho a sua profissão, nem precisa ser sua profissão, pode ser só um talento que você tenha. Se você for um pouquinho mais diferente, só um pouquinho diferente, você não vai ter concorrente, certo? Na minha cidade, se eu fosse fazer sobrancelha, limpeza de pele, depilação, tinha mais concorrência. Como a minha questão é de emagrecimento e de redução de medida, não tem, certo? Não tem concorrência e tudo bem, também não faz fila aqui não. Também não faz fila na minha clínica, não, porque também é uma área complicada. Porque eu tenho que começar a trabalhar com o pessoal, bora melhorar de vida, bora. Vocês sabem que a obesidade, ela é uma pandemia, não é de hoje, mas ela tá aí. E ano que vem eu vou começar a falar isso e incentivar as pessoas a buscarem suas melhoras. Dá para comer... eu juro a vocês, eu comi de tudo durante esse mês. De tudo. E consegui reduzir 9 quilos. De tudo. Eu comi panetone, eu comi salpicão, eu comi arroz, eu comi o peru. Eu comi... no dia do meu aniversário eu comi bolo, comi salgado. Fui para festas de aniversário, fui para festa de confraternização, comi bolo cheio de glacê, cheio de chantilly. Comi tudo. E comi uma fatia generosa, é um prato, tá? Um prato. Comi direitinho. Mas tem técnicas para isso. E eu utilizo, principalmente porque é a minha vida, certo? E como eu sei, como eu consegui emagrecer, então o que é que eu faço? Eu abri uma clínica, tenho especialização nisso, tá? Eu tenho especialização nisso e eu contribuo com as pessoas o meu conhecimento na área de estética e na área de saúde, certo? E aqui a gente vai para outro assunto que eu quero contribuir para que as pessoas tenham uma mudança de vida em 2025. Porque se você for, como eu iniciei esse vídeo falando, se você for esperar que 2025 faça alguma coisa pela sua vida, saiba de uma coisa. Nem rompeu o ano ainda. Não vai acontecer nada se você não fizer nada. Certo? Se você quer uma mudança, seja a mudança. Certo? Deus nos deu dons únicos para ajudar o próximo. O que é que você tem que fazer? Você tem que identificar o que é que você sabe fazer. Como as suas habilidades podem trazer soluções para os problemas reais. Já falei, procura um problema, resolve. E ali você vai... Ali já nasceu o seu produto ou serviço, certo? Um exemplo, um professor cuida da saúde promovendo dignidade e bem-estar. Um outro ponto que a gente tem que fazer é compartilhar recursos. Veja só. Quem tem 2 casacos, dê um a quem não tem nenhum. E quem tem comida, faça o mesmo. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 11. A gente vai ler a Bíblia esse ano, viu? Já coloca aí. A gente vai ler a Bíblia, a gente vai colocar o shape em você. Tá? A gente vai realizar alguns sonhos, vai começar aí um projeto novo, tá? Segura aqui. Segura na minha mão e a gente não solta. Ninguém solta a mão de ninguém, tá? Profissionais bem-sucedidos podem usar os seus recursos para apoiar causas sociais, como ações beneficentes, bolsa de estudos ou auxílio para famílias carentes. Quando a gente está, quando a gente já tem uma empresa estabelecida e tal, a gente já é um profissional bem-sucedido,
a gente começa a apoiar a causa. Por exemplo, todo mês, eu sempre gosto de revisar o problema. Vocês sabem que todo ano tem uma conscientização sobre alguma patologia ou uma conscientização sobre algo. Por exemplo, janeiro é o janeiro branco, todo mês tem uma cor e tem uma conscientização sobre isso. Em janeiro, o janeiro branco é sobre a conscientização do mente sã, corpo são, que é da saúde mental, certo? Em fevereiro já é roxo, você vai ver muito meus vídeos assim. Vai estar colorido aqui o meu Instagram. Janeiro vai ficar branco, fevereiro vai ficar roxo. Roxo porque fibromialgia. E na minha clínica a gente atende assim, em específico. Quem tem fibromialgia necessita de uma massagem relaxante. Então, se você quer uma ajuda, pode contar comigo. Se você conhece alguém que tem fibromialgia, já compartilha aí meu Instagram, já manda falar comigo. Por quê? Massagem relaxante, ela consegue minimizar as dores excessivas de quem sente fibromialgia. Isso é fantástico. E por aí vai. O março parece que é azul, por aí vai. Dezembro, ele é vermelho e laranja. Por quê? Vermelho por conta do dia 1º de dezembro, que é o dia da conscientização da AIDS, e laranja porque é do câncer de pele. Eu não lembro da data agora, mas é laranja por conta da conscientização do câncer de pele. E aí a gente tem que incentivar as pessoas a terem o maior cuidado com o sol, cuidado com o horário que vai sair. Principalmente eu que tenho assim esse banho de lua, eu não vou pro sol. Assim, em momento nenhum. E quando eu vou, é com protetor solar, fator 60, que é para não tirar meu banho de lua. Esta cor aqui não tem melanina. Parabéns, né, aos negros, aos pretos, porque tem melanina e podem sair no sol. Eu não posso, tá? Isso aqui arde. Quando eu pego qualquer sol, isso aqui arde, mas arde de uma forma fora do... tá? Continuando, nós temos mentoria e capacitação, que é exatamente isso que eu estou contribuindo com vocês, tá? Invista no crescimento de outras pessoas, oferecendo orientações, treinamentos ou oportunidade. Já na Bíblia nós temos assim, ó, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Assim como o ensino impacta crianças, a mentoria transforma jovens, profissionais e até adultos que realmente precisam de alguma informação ali, principalmente nessa área do digital, né, que é algo novo e que na maioria das vezes a gente tem que investir para ter conhecimento, tá? Porque são poucas as pessoas que têm realmente sucesso e que têm algo para contribuir, né? Para a gente poder crescer no digital. São poucos, tá? Não é todo mundo que diz que vende curso, que consegue crescer na internet, que tem o próprio sucesso, viu? Que tem resultado. Não é verdade, não. Último, para a gente concluir, iniciativas sustentáveis. Busque práticas profissionais que respeitem o meio ambiente e promovam a justiça social, demonstrando cuidado com a criação de Deus. É bem interessante a gente ter cuidado com o meio ambiente e com as coisas que o nosso meio, o nosso profissional, se gera algum lixo, né, ter um cuidadozinho especial. Por exemplo, como eu trabalho com materiais perfuro-cortantes, ou seja, bisturi, agulha, às vezes gases e algodão que estão ali sujinho de sangue, então eu não posso descartar no lixo comum. Isso eu estou falando da minha clínica, tá? Então eu não posso descartar esses materiais no lixo comum. Então, para isso tem a coleta de lixo
desses lixos específicos, de lixos chamado lixo hospitalar, tá? Então é muito interessante a gente ter, muito importante a gente ter esse cuidado. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Deus nos criou como governante. Nós vamos governar. Ele nos colocou aqui no mundo para a gente governar sobre todas as coisas. Certo? Então, você, nós temos que aprender a governar e depois usufruir de tudo isso. Exemplos de pessoas que contribuíram socialmente na profissão, eu posso trazer para você como José do Egito, tá? Ele é um deles. Ele usou a sua posição de liderança para salvar a nação da fome, administrando os recursos com sabedoria. Isso é muito importante, é saber gerir o que nós temos para conseguir coisas maiores, tá? Tem um versículo que diz assim: quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Eu não lembro a referência agora, mas esse versículo diz isso. É que quando você consegue administrar o pouco que você tem, a sua casa é pequena, mantém ela organizada, mantém ela limpa. Se a sua mesa é grande demais para a sua sala, venda essa mesa e com o dinheiro da venda você compra uma mesa menor. Logo você vai ver que você vai ter mais espaço. Não espere ter uma casa grande para você poder cuidar, porque se você não cuida de uma casa quando ela é pequena, quando você tiver uma casa grande, vai ser a mesma bagunça que você tem numa casa maior, certo? Eu queria tanto ter um carro, mas você não cuida nem da bicicleta que você tem, você não lava nem a bicicleta que você tem, a pobre da bicicleta tá podre de grude e você não cuida. Do mesmo jeito que você trata o que você tem hoje, se você tivesse algo que é maior, você iria tratar do mesmo jeito, só que em uma proporção maior, como eu dei o exemplo da casa, tá? Planeje, tá? Porque planejamento e uma boa administração podem beneficiar uma sociedade inteira. Aprenda a planejar e a administrar os recursos que você tem. Outro cara bacana se chama Neemias, tá? Inclusive ele tem um livro na Bíblia chamado Neemias. Você já ouviu falar dos feitos dele, porque ele reconstruiu os muros de Jerusalém, tá? Reconstruiu os muros de Jerusalém, unindo o povo em torno de um propósito. Ou seja, se Deus chegou para falar com ele para ele construir o muro, ele não construiu sozinho, ele não reconstruiu sozinho. Ele teve que convencer várias pessoas a pensarem em unidade naquela mesma ideia que ele tinha ali. Então, aquelas pessoas tinham que pensar em unidade com ele e contribuir para a construção do muro de Jerusalém. E ele conseguiu? Qual é a lição que nós temos dessa história? Profissionais que podem liderar projetos que revitalizam a comunidade. Ele não era líder, ele não foi levantado rei, presidente, governador, prefeito, não. Um líder nato, ele não precisa do cargo de liderança, ele lidera onde ele estiver. Ele não precisa que ninguém chegue e passe a faixa ou passe a coroa para ele, não. Ele mesmo vai liderar. Por último, nós temos Docas ou Tabita. Ela era uma costureira e ela usava a profissão dela para ajudar os pobres, especialmente as viúvas, tá? Tá lá em Atos, capítulo 9, no versículo 36. Qual é a lição que nós tiramos dessa história? Mesmo profissões simples têm grande impacto social quando feitas com amor e generosidade. Tem determinadas empresas, tá? Que dependendo do produto e serviço que elas geram, né? Uma parte é separada para essa questão de programas sociais. Isso é muito bacana mesmo. Se, mais para frente, o seu produto ou serviço, ele tiver essa ligação assim,
pense, ajude sempre quem necessita. Pobres, órfãos e viúvas, sempre está ali na Bíblia, que Deus diz assim, ó, lembra desse povo, porque são pessoas que realmente necessitam, são pessoas que não têm não tem nem como gerar uma oportunidade. Amar ao próximo como a si mesmo. Trabalhar não é apenas sobre ganhar. E eu não estou falando de dinheiro, mas no sentimento de ganhar. Ganhei. Seja criando empregos, ajudando a comunidade ou investindo em outras pessoas, cada profissional tem o poder de ser um instrumento de Deus para transformar o mundo. Você tem o poder de transformar o mundo ao seu redor. Basta você analisar, projetar e colocar em prática aquilo que você já sabe. Você não precisa de nada demais. Você já tem tudo dentro de você. Você só precisa colocar em prática, tá? E essa foi a nossa live de hoje. Não sei quanto tempo deu. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!